Bem-vindos ao canal Sã Doutrina com o pastor Aldemir Araújo. Hoje nós vamos iniciar uma série de 4 palestras com o tema Desigrejados. E o tema de hoje é Desigrejados. O que é? Baseado na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Eu solenemente te exorto na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a doutrina pura, pelo contrário, sentindo irritação nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltado às fábulas. Desigrejados, o que é? Desigrejados é um movimento que vem ocorrendo no contexto evangélico, que reinterpreta como ultrapassada e desnecessária as práticas de cultos nos templos religiosos. Isso vem ocorrendo devido ao descontentamento de vários adeptos das igrejas como instituição religiosa para viver, segundo eles, com menos regras e práticas de liturgia. Ou seja, pessoas que se recusam a congregar, pois não acreditam mais na necessidade e na importância da religião. O resultado é a deserção de milhões de cristãos, engrossando a fileira dos desigrejados. Os desigrejados apresentam vários argumentos para justificar este posicionamento. Primeiro argumento: na visão desigrejados, o modelo congregacional ou igreja como instituição religiosa se tornou ultrapassada. A igreja tradicional é ambiente de insatisfação pelo excesso de exigências e regras. A igreja é algo que produz muita decepção com promessas que nunca se cumprem. A igreja é ambiente de líderes que dão maus exemplos com gastos e imoralidade. A igreja congregacional é ambiente de exploração. Na visão desigrejados, a igreja corresponde a um grupo de 8 a 20 cristãos que se reúne regular ou esporadicamente em residências, em bares, em cafés ou locais públicos para cultuar a Deus. Na visão desigrejados, se coloca menos ênfase em edifícios e locais de reunião. A igreja, na visão desigrejados, tem apenas 3 nomes: igreja não denominacional, igreja primitiva ou doméstica, igreja orgânica ou essencial. Esta visão desigrejados estão de acordo os ensinos da visão nihilista, que significa nada. Nihilismo é uma ideologia filosófica que atinge todas as áreas da existência, como a literatura, as ciências humanas, a ética, a moral, o cristianismo, entre outros. Sua principal característica é uma visão incrédula e radical em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e convicções. É a desvalorização e a morte do sentido de tudo o que existe. Na visão nihilista, os valores tradicionais se desgastam, os princípios e critérios absolutos dissolvem, tudo é sacudido e posto radicalmente em discussão. Diante do nihilismo, as verdades e os valores tradicionais estão despedaçados e desaparecerão. Então, partindo desta visão desigrejados, eles estão em sintonia com a visão nihilista. Além disso, o IBGE, através da pesquisa de orçamentos familiares, vem avaliando a prática da religião no Brasil. Essa pesquisa apontou que o grupo mais crescente foi
ou grupo dos sem religião, identificando um fato social até pouco tempo inexpressivo. O evangélico desigrejado teve um aumento de 4 para 14% da totalidade de pessoas evangélicas. Na última pesquisa realizada, constatou-se que a quantidade de fiéis sem laços com igrejas quadriplicou, já representando 5,8 milhões de pessoas evangélicas que hoje são desigrejados. E a estatística do IBGE para o próximo censo é uma estimativa de cerca de 15% da totalidade de evangélicos que se tornarão desigrejados. Concluindo essa palestra de hoje, e lembrando, como já disse, que é uma série de 4 palestras, nós estamos dando apenas aqui a introdução, mas nós queremos, mesmo nessa introdução, dizer que o objetivo dessas palestras não é para ridicularizar os cultos que as famílias realizam em seus lares, até porque a família é uma extensão da igreja. Então nós não temos o objetivo de desfazer do culto, pelo contrário, nós entendemos e orientamos que toda família cristã faça o seu culto diariamente, pois assim estará alimentando a sua família com a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para o cristão. Mas para dizer que fazer do lar o local oficial de se cultuar a Deus, por entender que, de acordo com a Bíblia, a igreja de Cristo é apenas doméstica, isso é antibíblico e não pode ser tolerado, e as pessoas que entrarem por esta visão estão entrando por um caminho errado. Mas isso não é de todo para nos assustar, porque isso é apenas mais um ataque que a igreja vem sofrendo, de muitos que ela já sofreu ao longo da sua existência, como o ataque judaizante, quando Jesus Cristo ainda estava implantando a sua igreja, e depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, a igreja continuou sofrendo os ataques dos judaizantes, por onde o povo de Deus levava a palavra do Senhor. E Paulo, por exemplo, depois que se converteu ao cristianismo, ele pregou em cerca de 28 a 30 cidades. E em todos esses locais onde Paulo chegava, ele enfrentava o ataque dos judaizantes. Mas também a igreja sofreu o ataque do Império Romano através de seus imperadores, que exigia que os cristãos adorassem o imperador. Mas também, com o passar do tempo, a igreja sofreu um outro ataque da religião pagã, em que, como diz a história, só na noite de São Bartolomeu, cerca de 70 mil cristãos foram mortos por causa do Evangelho. Continuando, a igreja também sofreu o ataque acadêmico através das ideologias do marxismo, que chegaram a anunciar a morte de Deus e da religião. E por fim, agora nós estamos diante do ataque da visão desigrejados, que considera a igreja de Jesus Cristo ultrapassada e que querem viver numa vida sem liberdade. E como o Espírito Santo de Deus já previa que aconteceria fenômenos como esse, ele usou o apóstolo Paulo para dizer a Timóteo que no futuro ele deveria ter um posicionamento de pregar a palavra de Deus em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias, porque viria tempo em que as pessoas não suportariam a verdade. E finaliza dizendo assim: eles desviarão os ouvidos da verdade, voltado para os mitos ou para as fábulas. Então, analisando aqui rapidamente alguns pontos dos desigrejados, eles reinterpretaram a visão da instituição da igreja criada pela divindade. E aqui já constitui-se o maior erro desta visão, porque a Bíblia diz que a profecia não é de particular interpretação. Ninguém pode dar uma interpretação diversa daquela que o Espírito Santo de Deus dá para a sua palavra. Ademais disso, ele diz que a igreja está ultrapassada.
Pelo contrário do que eles dizem, a Bíblia diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai chegando aquele dia, o dia da volta de Cristo para arrebatar o seu povo. Como disse o Senhor Jesus Cristo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que se extrai dos fatos é que aqui a igreja está mais uma vez diante de um ataque, mas a igreja, assim como ela sobreviveu em todos os demais ataques, ela sobreviverá diante desse ataque. Outro ponto que também merece ser refutado é a visão dos desigrejados em dizer que querem viver sem regras e exigências. Isso é uma consequência de uma mente cauterizada pelo desprezo de uma vida devocional. Para que o cristão tenha uma vida abundante na presença do Senhor, ele precisa colocar em prática alguns comportamentos como a oração, a leitura da palavra de Deus, a vida de vigilância, a vida de oração e frequência à casa do Senhor. Quando o cristão deixa esses valores para a segunda opção, ele começa a se amoldar ao mundo e, tendo a mente cauterizada com isso, começa a ver infiltrações do mal e ele começa a ver alguns defeitos inexistentes na casa do Senhor. E com isso também, amoldado ao mundo, ele quer viver um evangelho que massageie o seu ego, um evangelho sem cruz, um evangelho sem lutas, um evangelho que não confronta, mas a palavra de Deus é uma mensagem que tem cruz, uma mensagem que confronta e uma mensagem que tem lutas. Então, dessa forma, realmente, eles não se submetem a essas regras. E é estranho, porque tudo na vida se funciona com regras e disciplinas. Até mesmo aqueles que vivem à margem da lei, se sabe que no mundo da criminalidade, eles têm suas regras, têm seus tribunais para julgar seus membros e absolve e condena de acordo às suas leis. E então o reino de Deus também tem regras. Os céus têm muro, os céus têm portas. O único lugar que se sabe onde não tem regras e nem limites é o inferno. Então a igreja de Cristo está caminhando para os céus, então ela tem que estar consciente de que tem que viver com confrontos, com lutas e com dificuldades. Então não podemos pensar no evangelho que apenas esteja massageando o nosso ego. E por fim, nós queremos dizer da importância da religião. A religião, essa palavra é de origem grega, que significa religare. Ou seja, quando Deus instituiu a igreja, instituiu também a religião para acompanhar o cristão na caminhada para o reino dos céus. Dizer que a religião salva não é verdade, mas dizer que quando genuína é um braço estendido de Deus para ajudar ele na caminhada para o reino de Deus. E assim nós finalizamos a nossa palestra de hoje e queremos orar para que você seja alcançado ainda mais com as bênçãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de receber essa inspiração sobre essa ideologia que vem afetando muitos cristãos e tirando essas pessoas da casa de Deus e com o passar do tempo da comunhão com o Senhor. Que o Senhor, com seu Espírito Santo, possa falar melhor aos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter nos assistido e quero te convidar a ser um parceiro do nosso canal, se inscrevendo, e se você já é inscrito, compartilhe com as pessoas do seu convívio para que elas também venham ser alcançadas pela genuína palavra de Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.